Uma ótima terça-feira para você, seja muito bem-vindo ao Alerta Brasil. Hoje, dia 3 de abril, o mês está caminhando e você fica aqui comigo até às 10 da manhã para, claro, sair muito bem informado. Eu já quero começar pedindo a sua participação. Usa a nossa hashtag Alerta Brasil pelas redes sociais, que a turma da redação tá vasculhando tudo. Eu quero saber o que você está pensando da gente. Vamos fazer o seguinte, manda aquele WhatsApp bacana, o nosso DDD é o 16, o telefone é o 997627961. Faz um vídeo, diz da onde você é, o que tá achando aqui do Alerta Brasil, que nós estamos separando tudo para colocar durante a nossa edição. Fechado? Trato feito? E a gente já começa prestando aí serviço para você que daqui a pouco tá saindo de casa, correndo para a escola porque tá atrasado ou então para o serviço. Vamos falar do tempo? Dá uma olhada lá na Avenida Paulista e aquele coração bonito de São Paulo. Nesse momento, 22 graus e a máxima não deve passar dos 26, temperatura boa, aquele friozinho até. E a gente agora confere o trânsito. Vamos dar uma olhada lá na Marginal Tietê? Nessa terça-feira são 116 quilômetros de lentidão, principalmente aí nas regiões sul e oeste. Atenção sempre para o rodízio, as placas com final 3 e 4. O metrô está operando normalmente. Já os trens, somente a linha Safira tem problemas. O resto está funcionando aí tudo muito bem. Vamos sair de casa com calma. E agora os nossos destaques. Me fala aí, o que você faria se descobrisse que criou o filho de outra pessoa por mais de 20 anos? Esse é o drama de uma família que vive em Minas Gerais. Daqui a pouco a reportagem completa para você entender como tudo isso aconteceu. Dá para acreditar? E também tem o vereador que foi levado para a delegacia depois que bateu na traseira de uma caminhonete. Ele foi parado pela polícia e ainda partiu para cima dos agentes. É inacreditável tudo isso. E os detalhes eu trago daqui a pouco. E agora a gente fala de terremoto na Bolívia, que foi sentido em várias partes do Brasil. Em São Paulo, muita gente levou um susto enorme. Os sinais foram visíveis no Brasil pelo movimento de objetos como esta lâmpada. O terremoto ocorreu no sul da Bolívia, a 557 quilômetros de profundidade. A intensidade chegou a 6,8 graus, considerada forte. O centro do temor foi num povoado rural e não houve consequências graves. No Brasil, os reflexos assustaram. Eu fiquei apavorado, comecei a tremer, eu não parava de tremer. O epicentro do terremoto foi a 1.700 quilômetros de São Paulo, mas o abalo foi sentido aqui por cerca de 30 segundos, principalmente em regiões com prédios altos, como a da Avenida Paulista. No meio da manhã, as ruas ficaram cheias de gente que deixou o trabalho às pressas e foi orientada a sair, assim que os prédios começaram a tremer. A gente estava trabalhando, a gente começou a sentir o tremor. No primeiro momento a gente acha que está ali com labirintite, está um pouco mal. Mas aí quando a gente olhou, a parte veneziana estava tremendo, a gente percebeu que estava sacudindo o prédio. Quanto mais alto o andar, maior a percepção do tremor. Uma tontura, alguma coisa. Só que a cortina não parou de balançar, né? E aí que nós vimos a movimentação no prédio inteiro, né? Principalmente na nossa sala, e aí resolvemos descer. No centro da capital paulista, o susto também foi grande. O prédio do Ministério Público Estadual foi esvaziado. Os colegas foram avisando as salas que para nós descermos, né? E todo mundo desceu. Eu trabalho no 8º andar e eu senti como se fosse um balançar diferente. Segundo este geofísico da USP, o terremoto, por ter sido profundo a mais de 500 quilômetros da superfície, teve os efeitos atenuados. E ele tranquiliza. Esse tipo de abalo não causa grandes danos, dada a distância que ocorreu o abalo, é mais os reflexos mesmo e o susto que as pessoas tomam, mas não há motivo para preocupação, assim. O povo não vai esquecer disso nunca. E susto grande também em Brasília. Por lá, prédios públicos foram esvaziados. Em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, o tremor fez lustres balançarem. Prédios foram abandonados. Na cidade paranaense de Maringá, as câmeras de segurança registraram o momento em que os funcionários correram para deixar um prédio. O fórum ficou com rachaduras nas paredes. Os funcionários deste prédio em Belo Horizonte chegaram a chamar o corpo de bombeiros, mas não houve danos à estrutura. No edifício funcionam clínicas de um hospital particular. Apesar do susto, ninguém se feriu. O pessoal falou que a partir do 6º até o 10º andar, eles chegaram a sentir uma movimentação no prédio, um certo tremor mesmo.
As vibrações do tremor da Bolívia se propagaram em pelo menos 5 estados e na região do Distrito Federal. Em Brasília, reflexos foram registrados em 4 bairros e nas cidades do entorno. 28 prédios públicos e privados foram vistoriados. Uma das áreas mais sensíveis foi esta quadra de edifícios comerciais. Os funcionários sentiram o prédio balançar. Houve correria no esvaziamento do local. A sede da Secretaria de Habitação chegou a ser interditada pela Defesa Civil. Sem entender o que estava acontecendo, os usuários aguardaram a liberação para voltar ao trabalho. Nesse primeiro momento, é uma situação de avaliação. Não recebemos nenhum grande dano e nenhum desabamento. A esplanada dos ministérios, que reúne 17 prédios, além dos Palácios da Justiça e do Itamaraty, bem aqui no centro de Brasília, também sentiu tremor. Assustados, os servidores foram orientados por brigadistas a manter a calma e deixar as salas e escritórios o mais rápido possível. Ninguém estava achando que era brincadeira, nem algum exercício de emergência, né? As pessoas estavam assustadas porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Parecia que eu que tinha ficado tonta. E em fúria, o homem coloca fogo em hospital no interior do Rio Grande do Sul. Olha só essas imagens comigo. O homem teria ficado revoltado com a demora no atendimento. Isso porque esperou 2 horas e a enfermeira disse que o caso do filho dele não era prioridade. Revoltado, esse homem foi embora, mas voltou, como você está vendo, momentos depois com uma faca ameaçando os funcionários. Ele então pegou ali um frasco, uma garrafa que estava com gasolina, algo inflamável, e jogou pelo balcão e acabou atendo fogo em tudo. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas algumas pessoas inalaram a fumaça e tiveram que passar por atendimento médico. Esse suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado. Vamos com calma, gente. Não é porque está demorando que você vai colocar fogo num prédio público. Outras pessoas que nem precisavam de atendimento tiveram que ser atendidas. Olha só, destruiu completamente a recepção. Tem que ter calma aí dos dois lados. O pessoal que recebe os pacientes e a turma também que está esperando atendimento. E antes de ir para o intervalo, a gente já chega mandando um alô para os nossos telespectadores. Quero mandar um abração para o Marlon Barbosa de Alcântara, lá do Maranhão. Tem também o Balbino de Itapevi, São Paulo, que não perde um dia aqui do jornal. Tem o Cláudio Araújo, que é lá de Manaus, Terra Boa, que eu já fui muito. Elogiou aqui o Alerta Brasil, disse que nós estamos aí autênticos com os telespectadores e acompanhando tudo que eles gostam de ver. Claro que a gente está trazendo e montando esse jornal para você. Então não perde tempo. E a gente também tem a foto aí, sabe de quem? Do Alessandro Oliveira com o amigão dele, que é o Vampeta. Os dois são de Rio Verde, Goiás. Valeu, pessoal. A turma aí, ó, assistindo o Alerta Brasil e mandando a foto pra gente. Quer aparecer aqui também? Não perde tempo. Usa a nossa hashtag Alerta Brasil, faz a sua postagem na rede social que a turma tá procurando lá pela internet todas as nossas hashtags. Ou então manda aquele videozinho pro nosso WhatsApp. O DDD é o 16, o telefone é o 997627961. Fala de onde você é, o que você está gostando e o que pretende ver, porque a gente está selecionando tudo. Não perde tempo, fechado? Bom, eu vou pro intervalo e na volta você vai ver que um caminhoneiro bêbado atropelou 3 pessoas e uma delas acabou morrendo. E nem habilitado esse motorista era. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já estou de volta, falei que era rápido, arruma o seu relógio aí, 9 horas e 12 minutos. E eu voltei para falar do Rio de Janeiro, porque homens armados fizeram um arrastão e trocaram tiros com policiais ontem à noite no centro da cidade. Isso foi num posto de combustíveis do lado do aeroporto Santos Dumont. Eles roubaram 4 carros. Essa foto foi tirada por um motorista minutos depois do arrastão na altura do Clube Náutico Vasco da Gama, do lado do estacionamento do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. O táxi e este carro preto foram abandonados no local. Homens armados de fuzis em 2 veículos fecharam este trecho da via e anunciaram o assalto. Durante a ação, eles renderam motoristas e levaram 4 carros. Na fuga, os criminosos trocaram tiros com policiais militares. Ninguém foi preso. Algumas pessoas que estavam no local gravaram áudios contando como o arrastão aconteceu. Tá tudo fechado as ruas, não dá pra passar não. Os caras de fuzil aqui, ó, assaltaram tudo. Os motoristas que tiveram os carros roubados já prestaram depoimento. As imagens das câmeras de segurança da região serão analisadas para tentar identificar os assaltantes. Embriagado, o homem dirige caminhão e atropela 3 pessoas em Porto Alegre. Uma das vítimas acabou morrendo. E detalhe, esse homem não tinha carteira de habilitação.
O caminhão desgovernado atingiu 5 veículos que estavam estacionados na rua, subiu a calçada e só parou quando bateu neste poste. Ele vinha em alta velocidade, eu estacionei, entrei na escola e ele passou. 3 pessoas que caminhavam pela calçada foram atropeladas. 2 estão em estado grave. Uma idosa de 67 anos morreu no hospital. A gente só escutou um estrondo, desencadeando várias batidas. Aí quando eu cheguei aqui, estava esse horror aí. O motorista fez o teste do bafômetro, que constatou embriaguez. Segundo a polícia, ele trabalhava como diarista em uma empresa de mudanças e não tinha habilitação para dirigir o caminhão. O teste do bafômetro constatou 1,65 miligramas de álcool por litro de sangue, 4 vezes acima do índice em que é considerado crime. Foi identificado quem era o condutor, que já estava começando a sair do local. A Polícia Civil segurou. A empresa dona do caminhão informou à polícia que o homem trabalhava como ajudante e não tinha autorização para pegar o veículo. Quanta irresponsabilidade para uma pessoa só. Não dá, gente. Vamos ficar atento. Bebida aí direção, não dá. Isso não existe. Essa combinação já foi deixada para trás há muito tempo. Então vamos ficar esperto. E falando de exemplo ruim no trânsito, um vereador foi preso após uma confusão. Ele é presidente aí da Câmara dos Vereadores do município do interior de Minas Gerais. E a suspeita aí da polícia é que ele estaria bêbado. A mulher que grita e bate no vidro da viatura seria a mãe do presidente da Câmara Municipal de Machado, Maicon William da Silva, de 27 anos. O político está dentro do veículo. Maicon foi preso, acusado de dirigir embriagado e agredir policiais militares. Essas imagens foram feitas no pronto-socorro da Santa Casa de Machado. Nelas, o vereador aparece algemado, com a roupa rasgada e com marcas de sangue e visivelmente alterado. De acordo com o boletim de ocorrência, Maicon estava com hálito etílico, fala desconexa, olhos vermelhos e vestes desorganizadas. Além disso, consta no documento policial que após a abordagem, o vereador se negou a passar pelos procedimentos policiais e ficou ainda mais agressivo, sendo necessário chamar reforço de outras 2 viaturas. O vereador Maicon William da Silva chegou a agendar uma entrevista com nossa equipe, mas na última hora ele não apareceu. Maicon foi levado para a delegacia de Alfenas, onde foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado mediante o pagamento de uma fiança de R$5.000 aplicada por ele estar dirigindo supostamente alcoolizado. Maicon deverá responder por dirigir o veículo sob efeito de álcool, dano, lesão corporal e ameaça. Bom, você de Minas que nos acompanha, lembra desse vereador aí, lembrando que as eleições elas estão chegando e é sempre bom ter a memória funcionando. E não adianta ficar bravo não, vereador. O senhor é um político, deveria ser o exemplo aí. Foi eleito aí por tantas pessoas e agora fazendo um papel desse, que papelão, andando por aí embriagado, depois tenta aí discutir com os policiais, é levado para a delegacia, lá fica exaltado, não consegue falar nada com nada, pagou fiança e foi para casa. Aí, por sorte, nada pior aconteceu. Mas que exemplo ruim, que péssimo, péssimo, nota 0 para o senhor. Aí a turma, mais uma vez, fica ligada ao político que você escolhe, a quem você está colocando lá na Câmara da sua cidade. Isso é um exemplo não só ali para os mineiros, mas para todo mundo que nos acompanha. Na hora aí de pedir o voto para o eleitor, todo mundo é bacana, todo mundo é bom moço, mas depois as garras vão aparecendo, as mangas vão sendo colocadas de fora. Então vamos ficar atento o tempo todo. E não adianta ficar bravo não, vereador. Errou e precisa ser punido por isso. E agora você vai ver que mulher é baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto. Isso na Grande São Paulo. Ela tentou discutir com o ladrão que queria um telefone celular. Dá só uma olhada na reportagem. O que poderia ajudar a polícia a entender o crime e identificar o suspeito não está funcionando. A câmera da Guarda Municipal está quebrada. Fica exatamente no lugar onde tudo aconteceu. Rosana Nascimento, de 53 anos, andava com a sobrinha, de 28, no Parque Ecológico de Diadema. As duas foram surpreendidas quando saíam daqui. Segundo testemunhas, o suspeito parou o carro aqui na avenida, desceu do veículo e depois foi ao encontro das mulheres que estavam próximas ali daquele poste. Ele abordou as vítimas e depois atirou contra a cabeça de uma delas. Depois
O homem simplesmente fugiu. Por enquanto, para a polícia, é uma tentativa de latrocínio, que é quando o ladrão, além de roubar, ainda atira contra a vítima. A mulher foi socorrida pelo SAMU e trazida em estado grave para este hospital. Nós conversamos com o irmão da vítima, que não quis gravar a entrevista, mas disse que os médicos alertaram que o estado de saúde de Rosana, que está na UTI, é delicado. Aqui na delegacia, a sobrinha da vítima, que estava com ela, contou aos policiais que o homem anunciou o assalto e roubou um celular. Na sequência, a sobrinha saiu correndo, enquanto a tia teria ficado discutindo com o ladrão. Foi aí que houve o disparo. O outro detalhe é que, apesar do criminoso estar de carro, ele usava um capacete branco, provavelmente para não ser reconhecido. Os policiais tentam imagens de outras câmeras de segurança do comércio que fica próximo ao local. O crime aconteceu por volta das 9 da noite, horário em que a avenida ainda está movimentada. Até agora, ninguém foi preso. Rosana trabalha como cuidadora de idosos e tem um filho. As pessoas estão tão revoltadas com os bandidos que elas estão reagindo, mas não faça isso. Por um celular você pode perder a vida, essa tragédia aí que você viu. É claro que ver um criminoso levando algo que você está pagando, custou para comprar, é difícil demais. Mas sua vida vale muito mais do que isso. Lembra, na hora que passar por uma aflição como essa. E agora a gente vai ver um caso curioso. Uma árvore ganhou o apelido de árvore elétrica. É que muitos moradores já levaram choque ao encostar nessa árvore. Quem explica essa história pra gente é o repórter de Belo Horizonte, o Gabriel Rodrigues. Oi, Algarte, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Imagina só o perigo. Essa história toda vem de Lavras Novas, que é distrito da cidade de Ouro Preto, na região central aqui de Minas Gerais. De acordo com os moradores, os fios de energia elétrica de alta tensão estão passando no meio dos galhos das árvores e isso tem eletrificado a árvore, por isso muita gente tem levado choque por lá. Os moradores já colocaram até um aviso na árvore para evitar que novas pessoas tomem choque. Mas imagina só as crianças, cidade pequena, criança gosta de brincar na rua, subir em árvore, o risco ainda é grande. Os moradores disseram que já entraram em contato com a prefeitura pedindo a poda da árvore. Só que nós também entramos em contato com a prefeitura e eles disseram que não tem nenhum pedido, mas que iriam conversar com a CEMIG, que é a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui em Minas Gerais. Nós também tentamos falar com a CEMIG, mas até agora não obtivemos resposta. Nós voltamos aos estúdios da Record News. Valeu, obrigado pelas informações, Gabriel. E agora eu quero que você preste atenção nas imagens que nós vamos exibir. 2 homens foram flagrados transportando 4 vacas dentro de um carro. Não é mentira isso não, dá só uma olhada nos animais. Eles foram furtados de uma fazenda. A polícia acredita que as vacas seriam revendidas. Os homens que já foram presos, eles já tinham passagens por roubo, furto, ameaça e até tráfico de drogas. Os animais estão agora com a polícia até que o dono seja localizado. Isso aconteceu em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Agora o que eu queria entender é como que conseguiu colocar tanta vaca num carro só. Mas foi um trabalhão que não adiantou de nada. Aí, se você não conseguiu acompanhar essa história, está chegando agora no Alerta Brasil, são 4 vacas colocadas dentro de um carro. E pelo que me disseram lá na redação, não é um carro grande, não é uma Kombi, é um Uno. Olha, foi esforço, viu? Mas muito, que não adiantou de nada. E o assessor do metrô de São Paulo é detido, suspeito de assediar uma passageira. A vítima é uma estudante de 22 anos. O Lamartine Cortez conta agora pra gente como tudo isso aconteceu. Era para ser mais uma simples viagem de metrô, mas a história foi bem diferente quando a estudante de 22 anos chegou na estação Vila Mariana. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a jovem subia uma das escadas aqui da estação. Foi o momento em que o homem que estava atrás dela tirou fotos com o celular por debaixo da saia da moça. Como estava de costas, a jovem não percebeu que estava sendo fotografada, mas foi avisada por outra mulher sobre o que ocorria. A vítima chamou um agente de segurança do metrô e também pediu ajuda à guarda municipal, que prendeu o homem. A estudante diz que enquanto os guardas se aproximavam, o homem tentava apagar as imagens do celular. Ele negou o crime. Eu acho ridículo, acho que ela deveria entrar na justiça, processar, fazer o maior escândalo possível, porque isso sempre acontece, só que não com funcionário, né, com outras pessoas. O homem suspeito de cometer o assédio tem 63 anos e é funcionário de carreira do metrô, onde trabalha há aproximadamente 40 anos.
Ele foi levado à delegacia, onde foi acusado de importunação ofensiva ao pudor. O homem assinou um termo circunstanciado, entregou o celular e foi liberado. O certo é a gente descer do metrô mesmo e denunciar. Mas se um funcionário está fazendo isso, né? É inaceitável. O aparelho vai passar por uma perícia para que a polícia apure se há fotos da estudante e se elas foram apagadas. Tinha que ficar preso para aprender a lição. Em Jundiaí, melhor dizendo, cidade no interior de São Paulo, uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 8 anos está sendo investigada. E o suposto agressor é um amigo da família. O homem de 49 anos foi detido na casa da vítima, no Vale Verde, em Jundiaí, onde estava morando há 15 dias. A mãe só desconfiou que a garota de 8 anos estaria sendo abusada depois que a menina começou a reclamar de dores pelo corpo. A mãe, então, encontrou uma série de marcas e, com muito custo, a menina assumiu que estaria realmente sendo abusada pelo homem, que é inclusive amigo do pai dela. Só então a mãe acionou a polícia militar. O pai da criança informou que o indiciado estaria no fundo da residência e não sabia que tinha sido chamada a polícia militar e nem sabia que os pais já sabiam do ocorrido. A gente se dirigiu ao fundo da residência, questionamos ele, demonstrou certo nervosismo, negou os fatos. Diante dos fatos, a gente conduziu ele aqui na Delegacia da Mulher para apresentação de ocorrência. Com ele, a polícia encontrou esse celular. O aparelho contém pornografia e um possível vídeo de sexo com adolescente. E no celular dele tem vídeo de um homem tendo relação com uma criança, que só dele ter esse vídeo no celular já configura. Ele nega ser ele que está no vídeo e está sendo averiguado pela Polícia Civil agora. O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí. O homem foi indiciado, mas não ficou preso em flagrante. Bom, e ainda falando sobre casos de abusos e assédios sexuais, olha só que preocupante. Escolas da rede estadual de São Paulo tiveram mais de 96 casos do tipo entre 2014 e 2017. A denúncia e os dados foram obtidos com exclusividade pelo portal R7. De 2014 a 2017, foram registrados 967 casos de assédio e abusos em geral nas escolas do estado de São Paulo. Em média, são 241 ocorrências por ano. Considerando que o ano letivo tem 200 dias, há pelo menos um caso por dia. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo R7, com base na Lei de Acesso à Informação. Nesta outra escola técnica do estado, piadas machistas de um professor levaram um grupo de estudantes a se mobilizarem num protesto em frente à sala da direção. As alunas ficaram revoltadas com o constrangimento a que as colegas foram submetidas. Entre as reivindicações, os manifestantes da escola técnica aqui na região central de São Paulo cobraram que os professores façam um curso de preparação para saberem lidar com os alunos. O que mostra que os estudantes não aceitam mais serem vítimas de constrangimentos e abusos dentro das escolas. Mas iniciativas como essa não costumam resultar em medidas práticas para coibir as situações de abuso, por um motivo simples. Infelizmente, muitas escolas querem acobertar os seus problemas, até porque as direções das escolas muitas vezes são avaliadas pelas secretarias de ensino. O advogado diz que os profissionais do ensino público deveriam notificar o Conselho Tutelar sobre casos de assédio para que uma investigação possa ser aberta. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê até pena de multa em caso de omissão. Sim, nós sabemos que esses casos são subnotificados. A maioria das vítimas acabam realmente ficando no prejuízo, elas acabam ficando com medo de estarem denunciando e podem sofrer ameaças, bullying e depois humilhações no próprio ambiente escolar. Então, esses casos acabam não chegando ao conhecimento das autoridades. A Secretaria Estadual de Educação nega que casos de assédio e abuso sexual sejam subnotificados, uma vez que utiliza um sistema que identifica situações de vulnerabilidade entre os estudantes. Além disso, as escolas contam com a figura do professor mediador. É um profissional treinado para atender e prevenir situações de violência nas escolas. Esse foi o posicionamento aí da Secretaria Estadual de Educação. E no metrô, na escola, em casa e até na igreja, em Paulínia, também no interior de São Paulo,
Um pastor é acusado de assediar adolescentes durante as atividades religiosas. As conversas trocadas entre o pastor e as adolescentes causam espanto. Quando as mães viram, custaram acreditar no que estava acontecendo. Em alguns momentos, ele marca um encontro com uma das meninas e até pede para que uma das vítimas toque as partes íntimas. Em uma outra conversa, ele estimula o relacionamento dela com uma outra garota. Que ele pegou na bunda da minha filha, né, num desses dias de aula dominical, né, e dava beijinho no rosto e abraçava as meninas por trás. Que eu acho que isso não é procedimento, isso não é conduta de um pastor. Eu achei que ela estava segura, tanto que fui eu que incentivei para que ela procurasse uma igreja, porque toda adolescente tem problemas, né? E lá ela não achou uma solução, ela achou mais um problema. As adolescentes que foram vítimas do pastor têm 13, 15 e as outras duas, 17 anos de idade. 4 boletins de ocorrência foram registrados aqui na delegacia de Paulínia. As adolescentes foram ouvidas e agora o pastor deve ser chamado para prestar esclarecimentos sobre o caso. Com as provas em mãos, deve ser pedida a prisão preventiva dele. Mas as mães acreditam que esse homem já tenha saído da cidade. Aqui fica um alerta que os pais precisam vigiar. Não adianta adolescente ter senha em celular e limitar o uso de rede social. O que a gente fala com casos tão absurdos? Como eu disse aí antes dessa reportagem, é na igreja, em casa, é na escola e os abusos continuam acontecendo. Isso só vai mudar, esse panorama, infelizmente, só vai ser alterado se as denúncias continuarem acontecendo. Porque pessoas que praticam esses crimes, elas continuam existindo. E se elas forem pelo menos abafadas aí pelas denúncias que precisam ser feitas, quem sabe isso não tem uma mudança. A gente fala disso tanto e toda semana e tem muita gente dizendo que isso é gracinha, que isso é historinha para boi dormir, que é mimimi, que o pessoal reclama demais. Isso não é mimimi, isso não é historinha. Abuso e assédio são situações sérias que precisam desaparecer. Não dá para a mulherada ficar aguentando aí gracinha de marmanjo o tempo todo e ter que ficar quieta. Não tem que ficar quieta. É preciso respeitar, independente de quem seja. Não dá para você ficar fazendo gracinha e achar que tá todo mundo gostando disso. Não dá para isso acontecer. Seja consciente, seja adulto e se livre desse tipo de comportamento tão ridículo. E após 23 anos, casal de Minas Gerais procura por filho trocado na maternidade. Olha só essa história. Como todo bom mineiro, seu Oswaldo sempre foi desconfiado. Ficou ainda mais depois do comentário na vizinhança. O filho, cabelo crespo e pele morena. Ele é mais claro e tem o penteado liso. Vai ser igual o povo tá falando, né? Então, Caveira, com certeza não é meu filho, então, né? A mulher, Dona Rosana, suportou o quanto pôde a insinuação de que talvez tivesse traído o marido. Eu sempre falava com o Oswaldo, se você tiver dúvida, qualquer hora que você quiser, a gente faz o DNA. Só que ele nunca quis fazer. 2 anos atrás, o casal decidiu esclarecer a dúvida e fez um teste de DNA. O resultado foi surpreendente. O exame revelou que o Lucas não é o filho biológico, nem do seu Oswaldo e nem da Dona Rosana. Através agora do DNA, eu tenho certeza que foi trocado lá. Foi um duro golpe também para Lucas, o caçula dos 3 filhos. Foi uma situação muito difícil. Eu, pelo menos quando eu recebi, eu fiquei bem triste, chorando bastante, porque a gente fica meio sem chão. Ele nasceu neste hospital filantrópico em Conselheiro Lafayette, a 110 quilômetros de Belo Horizonte, em 19 de novembro de 94. Segundo o seu Oswaldo, naquele dia havia outros 5 recém-nascidos no berçário, sem identificação. Eles mostrando, de longe, a gente tinha um vidro grande assim, ó, na frente. Só mostrou tudo deitado lá na frente lá. A família acusa a maternidade de ter trocado os bebês e entrou com processo contra o hospital, que afirmou que não vai comentar o caso. Seu Oswaldo e Dona Rosana querem saber quem é o verdadeiro filho, onde está e como vive. Mas o pai e a mãe garantem que, se o caso for esclarecido, Lucas não vai perder a posição de filho amado que sempre foi. Que eu amo demais. Ele é meu filho para sempre. Bom, a gente sabe que mãe é quem cria, pai é a mesma coisa, mas é uma aflição enorme
Imagina descobrir depois de tanto tempo que seu filho, aquele que a mãe acabou gestando ali durante 9 meses, foi trocado na maternidade. O amor que ela criou aí pelo esse rapaz que é filho dela, assim, quem ela criou esse tempo todo, ele não vai mudar em nada. O amor permanece, ele continua, isso não altera. Mas a preocupação fica, o que aconteceu com a criança que eu gerei? Com aquele filho que eu esperava aí durante 9 meses? Aonde ele foi parar? O que é que aconteceu? É claro que a maternidade precisa agora trazer todas essas respostas. E só vai trazer por uma desconfiança, uma dúvida que surgiu ali durante a criação, pessoas comentando, mas o menino não se parece com ninguém, a família foi lá, acabou fazendo o exame de DNA e descobriu que realmente não era o filho ali que ela gerou. Se tornou, claro, o filho durante esse processo de criação, mas não era a criança que ela carregou na barriga. Agora a aflição, imagino que deve ser enorme, tem que pedir uma indenização para esse hospital. Ela descobriu, será que outros casos aconteceram ou não? Ninguém nunca vai saber, até que tem uma situação para conseguir ali gerar uma dúvida na cabeça e fazer um exame de DNA. A gente torce para que esse fato não tenha se repetido. E você aí de casa tem o hábito de deixar o celular carregando durante a noite enquanto dorme? Eu confesso que eu faço isso. Então tem que tomar muito cuidado. Em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, uma casa pegou fogo e a suspeita é que o incêndio tenha começado na tomada. Quem nunca foi dormir e deixou o celular carregando na tomada? Eu faço isso direto, né? Porque eu uso durante o dia, né? Então aí à noite é o dia a hora que a gente põe para abastecer, né? Tenho esse costume. Eu durmo com o celular, carregar na tomada, mexendo, fica ali direto. Enquanto você dorme também, ele já fica carregando. Já fica carregando para no outro dia tá cheia a bateria. Um hábito comum, mas que pode ser perigoso. Essa, inclusive, pode ter sido a causa de um incêndio que destruiu 4 cômodos de uma casa em São José dos Campos. Ninguém ficou ferido, mas o acidente serve de alerta para todo mundo. Esse tenente dos bombeiros explica que equipamentos piratas não oferecem segurança para o consumidor. Existe uma enxurrada de carregadores sem certificação e, por ser mais barato, as pessoas acabam recorrendo a ele. Mas não é seguro, porque a gente não tem garantia nenhuma do que tem lá dentro, se o aparelho está devidamente dimensionado, se ele tem algum dispositivo de segurança. Então a chance de ele hiperaquecer e causar um acidente é muito grande. Por isso, na hora de comprar, o equipamento precisa ter o selo do Inmetro, que garante mais segurança. O risco de um carregador de celular é o mesmo de qualquer aparelho elétrico, né? Então o que a gente recomenda é que se utilize o carregador com certificação do Inmetro. Então essa certificação ela garante que o carregador ele foi construído com a dimensão correta para suportar a quantidade de energia elétrica. Então a chance do hiperaquecimento, por exemplo, é bem reduzida. Pois é, fique esperto. E no Guarujá, litoral de São Paulo, uma mulher teve o braço decepado depois que foi atropelada por uma embarcação. Vamos dar uma olhada agora nessa reportagem. A mulher de 26 anos estava com o namorado em um stand-up paddle nesse trecho da Praia da Enseada, em Guarujá, conhecido como Canto do Tortuga. É uma área onde muita gente costuma praticar esportes náuticos e de onde saem também os passeios com os botes infláveis, chamados de banana boats. A turista de Campinas foi atropelada por um barco que puxa um desses botes. Ela teve o braço direito decepado na hora. Foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Amaro. Thaís Souza Machado passou por cirurgia, permanece internada e se recupera bem. O namorado não se feriu. A atividade com os botes é regulamentada. Eles têm que entrar e sair naquela área demarcada pelas boias e navegar a 200 metros da orla. O problema é que aqui em Guarujá, assim como na maior parte das cidades da região, não existe uma regra que separe os praticantes de stand-up paddle e de canoagem, por exemplo, das embarcações. Todos dividem o mesmo espaço. O caso está sendo investigado na delegacia sede da cidade. Agora vamos para a internet, dar uma lida lá no nosso portal R7 para saber o que a galera está comentando, o que está tweetando, compartilhando pelo Facebook. Vamos dar uma olhada no que é tendência por lá. A gente começa aí pelo Twitter, que está crescendo, a galera está comentando bastante. O que se sabe sobre a queda da estação espacial Tiangong-1? Isso aconteceu no Pacífico, informação que chegou agora há pouco no R7. Então dá uma olhada lá para saber exatamente o que está acontecendo. É uma estação chinesa. A turma já está comentando, falou de tecnologia e estação espacial. A turma cresce demais para saber o que está acontecendo em detalhes. Corre para lá que isso está na íntegra, isso lá no R7. A gente já continua, melhor dizendo aí no Twitter. Fenda pode separar o chifre da África do resto do continente. Isso aí dezenas de milhões de anos. Se você pegar isso aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver certinho aqui, ó. Dá só uma olhada. Caramba, que tamanho de fenda.
Quer saber melhor sobre essa história que a turma tá falando no Twitter? Pode ir lá pro R7 que vai estar tudo por lá. Pela rede social aí, pelo Twitter, a ave, essa avezinha bonitinha por lá, essa rede social famosa, a preferida do Donald Trump. A galera também tá comentando, você vai conseguir encontrar todo tipo de informação, compartilhar ideias e trocar informação para saber o que a galera tá achando disso tudo. Ainda no Twitter, prefeito, vice e também presidente da Câmara de Cabedelo são alvos da Polícia Federal. Mais um esquema de corrupção, outro escândalo, isso é notícia todo dia. Essa aí não é novidade não, só os personagens eles vão mudando, mas os esquemas eles permanecem, essa corrupção só vai andando de um lado para o outro. É triste falar disso todo dia, mas não dá para esconder. Tá aí, ó, para quem quiser ver. Agora a gente vai pro futebol, quem tá aqui, Raí. O Gonzalo Carneiro é anunciado como reforço de São Paulo e quem tava lá para dar boas-vindas, ó, ele, né, que é ídolo aí eterno do São Paulo, Raí. Notícia também lá do Twitter, quer dar uma olhada para saber como foi essa recepção? Então corre lá pro nosso portal R7 que você vai saber tudinho. Agora, do Twitter para a ferramenta de pesquisa, a gente fala do Google. Morre a Winnie Mandela, ela que é líder aí da luta anti-apartheid na África do Sul. Ela que seguia aí o trabalho dele, Nelson Mandela, que fez, olha, algo sensacional pelo país. Tirou aí um regime terrível que acontecia por lá, umas pessoas eram separadas de um lado, sofriam preconceito, melhor dizendo, o tempo todo. Esse homem sofreu demais e ela continuou os ensinamentos. Não sabe de quem eu tô falando? Dá um Google, joga lá, procura quem é, porque vale a pena conhecer essa história. E também voltando pro Twitter, agora o que tá bombando, já cresceu e agora a galera só fala disso. Vingadores 4. O título aí é mantido em segredo e vira meme no Twitter. A turma da internet não perdoa uma. A gente tem galera aqui na redação que vai ver esse filme com certeza. Um abraço pro Murilinho aí, que trabalha com a gente, que não perde Vingadores e essa patota toda. Tá com cara de filme bom. Dá uma olhada lá nos memes, não perde tempo não. Você quer participar aqui do Alerta Brasil? Manda um alô pra gente, porque é claro que eu quero saber o que você tá pensando. Usa aí através das redes sociais a nossa hashtag Alerta Brasil. Manda uma foto pra gente, fala o que pretende ver aqui durante a nossa edição. E vamos mandar aquele vídeo também pelo nosso zap, falar da onde você é, da onde nos acompanha, que nós estamos separando tudo e vamos colocar aqui durante as nossas edições. O número é o 99762-7961. Vale lembrar que o DDD é 16. Não perde tempo que eu tô te esperando. Fechado? Daqui a pouco você vai ver um surto de H1N1 em Goiás que está assustando os moradores do estado. Eu vou pro intervalo rápido e daqui a pouco volto com muito mais. Já tô de volta, agora 9 horas e 44 minutos, acerta o seu relógio aí. E a Polícia Civil de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, concluiu o inquérito sobre a morte de 6 animais do bosque da cidade, envolvendo um ex-funcionário. O repórter Robson Risse tem as informações. Robson, por quais crimes ele foi indiciado? Olá, Algarte. Esse crime chamou bastante atenção na época em que aconteceu. Foi em janeiro do ano passado. Segundo informações da polícia, o Acácio Aparecido Navarro foi indiciado pelos crimes de maus tratos e dano ao patrimônio público. Ele teria entrado lá no bosque usando estilingues, bolas de gude e inclusive chumbadas de pesca e acabou atacando os animais. Algumas aves exóticas estavam entre esses bichos atingidos. Segundo o delegado que cuida do caso, o prejuízo com a morte dos animais foi de R$40 mil. Voltamos aos estúdios da Record News. Valeu, obrigado pelas informações. Agora a gente fala de política. Juízes, procuradores e promotores de todo o país entregaram ao Supremo Tribunal Federal um documento com mais de 5 mil assinaturas que pedem o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Isso um dia antes do julgamento mais aguardado pelo Brasil. O abaixo-assinado, com cerca de 5 mil assinaturas de juízes, procuradores e promotores, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal para tentar sensibilizar os ministros, que definirão nesta quarta-feira se o ex-presidente Lula pode ser preso. Lula foi condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. Em casos como esse, o entendimento do STF desde 2016 é de que a prisão pode ser decretada. A preocupação dos promotores e dos juízes e desembargadores que assinaram a TEC é justamente essa, que haja um efeito cascata e que essa decisão do Supremo se estenda
e possibilite a liberação de vários criminosos, já que serão liberados estupradores, homicidas, latocidas. Não é pressão, é uma forma de sensibilização. O documento diz que não há justificativa para que o STF revise a decisão, principalmente porque é o que tem sido aplicado na maioria dos julgamentos na corte. Advogados contrários à prisão após condenação em segunda instância também apresentaram um abaixo-assinado. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, fez no início da noite de hoje um pronunciamento em que pede serenidade. A ministra vem sofrendo pressões para colocar uma pauta mais ampla sobre este tema em votação, as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Amanhã vai ser um dia importante. Vale lembrar que a Record News vai trazer toda a repercussão sobre esse julgamento e todas as informações. Para ficar bem informado, fica ligado aqui com a gente. A partir de hoje até amanhã, tudo que for novidade sobre isso, você vai ver primeiro aqui. E médico morre em Goiás e deixa moradores assustados. A morte pode ter sido causada pela gripe H1N1. Vale lembrar que o estado vive um surto da doença. Depois da morte do médico, funcionários e pacientes de postos de saúde em Goiânia passaram a usar máscaras com mais frequência. A cidade vive um surto de gripe provocada pelo vírus H1N1. Se o médico adoeceu e veio a óbito, qualquer pessoa pode vir. O médico Luiz Sérgio Moura, de 57 anos, morreu no fim de semana e a suspeita é de contaminação pelo vírus H1N1. Ele era médico do SUS em Goiânia. Na madrugada, de quinta para sexta, ele evoluiu com uma insuficiência respiratória e na sexta-feira às 7 da manhã ele internou e infelizmente foi a óbito. Este ano já foram confirmados 32 casos com 2 mortes no estado. No Brasil, foram registrados 53 casos com 6 mortes. E a campanha de vacinação em todo o país só começa na segunda quinzena deste mês. A gripe pelo vírus H1N1 parece um resfriado comum, mas com sintomas mais fortes de febre alta, tosse, dor de cabeça e de garganta, coriza e muita dor no corpo. A recomendação é evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes. Esta infectologista confirma que a gripe está mais frequente este ano, mas tem remédio. Nós temos um antiviral, que é o oseltamivir, que está disponível em todo o país para qualquer pessoa com gripe. Quanto mais rápido tratar, mais rápido a pessoa vai curar. O Conselho Regional de Medicina de Goiás vai fiscalizar as condições dos postos e hospitais públicos de Goiânia para tratar a gripe. A Secretaria de Saúde da Prefeitura garante que não falta material. Até onde a gente saiba, todas as unidades nossas têm nos consultórios, no atendimento de enfermagem, álcool, sabonete, enfim, máscara, luva. Nós não confirmamos que existe falta desses insumos dentro da rede, não. Todo mundo aí em alerta. E você vai ver no próximo bloco que os remédios estão mais caros. Bater perna aí de farmácia em farmácia pode te ajudar a economizar muito. Eu vou para o intervalo curto e daqui a pouco estou de volta. Já estou de volta para falar de remédio, porque o preço dos medicamentos continua subindo. Isso no Brasil inteiro, não tem segredo para pagar mais barato, não. Como eu falei, tem que bater muita perna, pesquisar e pedir mais muito desconto. Quem depende de remédios sabe o peso do preço no orçamento. R$2.000 só em medicamento. Ontem eu comprei e gastei R$500. E é bom preparar o bolso. As farmácias de todo o país já estão autorizadas a aplicar o reajuste anual de medicamentos. Um impacto sobre aproximadamente 13 mil produtos. Dependendo do medicamento, o reajuste pode variar entre 2,09% e 2,84%. O percentual maior é autorizado para os remédios mais baratos, que costumam ter uma concorrência maior de produtos genéricos ou similares. Os remédios mais caros, com maior tecnologia e menos concorrência, recebem um reajuste menor.
Ainda assim, custam caro e podem ser encontrados por diferenças enormes de valores. Nosso produtor pesquisou em algumas farmácias de São Paulo o valor do anastrozol, usado para tratamento de câncer de mama. O preço chega a ser 4 vezes maior de um lugar para o outro. A anastrozol está R$ 146,67. 624 e vai ficar aqui. Pesquisamos também o atorvastatina, remédio para controle do colesterol e triglicerídeos. Aqui ele sai por pouco mais de R$20. R$ 23,99. Nesta outra farmácia, seu Wilson está preocupado com o aumento. Só o remédio que ele toma para controlar o diabetes custa R$ 150. Isso que ele tem desconto. O cadastro, no caso, do laboratório, porque senão eu teria que pagar 237, alguma coisa assim parecida. Para economizar, além do cadastro nos laboratórios, este educador financeiro recomenda outras dicas. É você fazer cadastro na própria farmácia. A farmácia pode te dar desconto. E se você tiver plano de saúde, alguns planos de saúde também vão dar desconto se você apresentar a carteirinha na hora de comprar. Faz o cadastro aí, toda dica para economizar vale muito a pena. E agora você vai ver que uma pesquisa revelou que jovens estão empreendendo mais. Muitos estão apostando aí nas vendas de porta em porta antes de abrir o próprio negócio. Dá só uma olhada. Com a bolsa na mão, a caminho dos clientes. A rotina do Thiago é ir de porta em porta para explicar como os produtos funcionam. Basta você adicionar um pouquinho só, não precisa de muito que o produto rende bem. Há pouco mais de um ano, ele faz venda direta. 4 milhões de brasileiros hoje trabalham assim, como única atividade ou para complementar a renda. São autônomos, sem vínculo com as empresas e faturam de acordo com o que os clientes compram. O Thiago sofreu um pouco no início, até pegar o jeito. A gente fala que não é quantos sim você leve, mas é quantos não você aguenta tomar até o sim chegar. E o Thiago tem um perfil cada vez mais comum entre brasileiros que trabalham com vendas diretas. Segundo uma pesquisa, de cada 10 pessoas com essa atividade hoje, 5 têm entre 18 e 29 anos. Tem muita gente até começando assim a vida profissional. Não ter chefe, nem horário fixo para trabalhar, são características que podem fazer a diferença para os mais jovens. Essa possibilidade de exercer a função de forma gostosa e de forma social, junto com seu ciclo de amigos, sempre conhecendo novas pessoas, fora de um ambiente fechado, então é uma atividade dinâmica. Com a atividade autônoma, faltam direitos do emprego formal, como férias remuneradas, fundo de garantia, 13º salário. Hoje o Thiago vê a venda direta como um caminho para chegar ao que ele sonha, montar a própria empresa. Eu, tendo essa experiência agora, novo, né? Para quando eu tiver 30 anos, 35 anos, eu já vou ter uma empresa bem melhor do que se eu não tivesse passado por isso. Vai dar certo aí, se Deus quiser. E, gente, aconteceu de novo, mais uma agência bancária foi invadida. Isso, dessa vez em Paraíba, na zona da Mata Mineira. Só que os invasores foram flagrados no momento dessa invasão. Você vai entender porque eu tô rindo. Dá só uma olhada nessa imagem. É um galo, 2 galinhas e alguns pintinhos que estavam lá, ó, tranquilões na porta da agência e fizeram questão de chegar cedo. Acordaram aí por volta das 6, porque 7 horas aí eles já estavam lá. A suspeita é de que os bichos tenham saído aí dos fundos de uma loja de produtos para animais, que fica ali do ladinho do banco. Olha só essa imagem. Isso a gente consegue ver, a imagem já circulou pela internet. Alguns clientes chegaram até pertinho ali da galinha, do galo, conseguiram colocar a mão nos bichinhos. Mas que imagem, já pensou, está chegando lá? Chegaram aí primeiro do que a turma que vai sacar a aposentadoria, fizeram questão de comparecer para não pegar fila. Será que saíram de lá com o cartão, foram bem atendidos? Figura, galinha, galo, a família inteira lá na agência bancária para sacar o dinheirinho aí pro final de semana, que daqui a pouco tá chegando. Boa demais essa imagem.
Galera, manda coisa pra gente, tem um vídeo curioso, não perde tempo. Usa aí a nossa hashtag Alerta Brasil que a gente vai procurar. Se tiver galinha invadindo o banco aí perto da sua casa, delegacia, não precisa ser só galinha não. Uma imagem curiosa, manda pra nós, fechado? Que nós vamos comentar aqui. Eu quero mandar um abraço pro Cleudo de Porto Velho, lá de Rondônia, que mandou um abração aqui pra turma do Alerta Brasil. Pro Agnaldo Silva, que é de Guarapari, Espírito Santo, também tá acompanhando a gente aí todos os dias. Sintam-se abraçados por toda a nossa turma aqui. E também tem o Jerônimo Mendes, de Cacique, Rio Grande do Sul, que mandou essa foto para aparecer aqui no nosso jornal. Tem um cavalo lá no fundo, será que é dele? Ê, galera animada, viu? Tem gente acompanhando o Alerta Brasil, não perde tempo. E também tem um vídeo que é do Lenivaldo de Brasília. Vamos dar uma olhada a mensagem que ele tem pra gente. Bom dia, sou Lenivaldo Carvalho, da capital federal. Record News, o seu melhor canal para a família brasileira. Tô gostando muito do jornal, comentando aí a respeito do tremor de terra, apesar que aqui em Brasília foi mais na região central. Bom dia a todos, Record News, uma TV da família brasileira. Valeu, obrigado pelo vídeo. Brasília tremeu, mas pelo menos foi longe da sua casa, tá mais tranquilão aí. Valeu, viu? Manda um abração pra turma. E o nosso Jornal de hoje tá ficando por aqui. Vale lembrar que amanhã eu tô de volta para te deixar muito bem informado. Daqui a pouco tem Hora News e a gente segue acompanhando tudo que tá acontecendo no nosso cenário aqui, também no Brasil e no mundo todo. Usa a nossa hashtag Alerta Brasil para fazer sua postagem na internet, faz o seu comentário, manda um vídeo seu como esse que você acabou de ver aí, que nós exibimos aqui durante a edição. Combinado? Eu vou nessa e até amanhã.